Fala, próximo aprovado! Tudo bem com você? Muito bom ver você por aqui. Olha só, hoje é aula importante, né? Ai, Lara, toda aula você fala isso, mas é mesmo, tá? Vamos falar sobre colocação pronominal. O quê? Professor, pelo amor de Deus, colocação pronominal, eu nunca aprendi isso. Acabou seus problemas, ó. Acabaram. Lara, mas vocês têm um bicho de 7 cabeças? Não, não, só tem 5, tá? Brincadeira, fique tranquilo, tem macete, você vai entender como é que funciona o negócio, tá? Então vem comigo, porque, ó, vamos lindos juntos, tá bom? Então vem cá. Olha só, primeiro vou te mostrar o nosso resuminho da semana, como a gente sempre faz, tá? Então tá aqui a nossa aulinha de colocação pronominal e eu, opa, crescendo na vida ali. Beleza. Então, como eu estava falando para você, colocação pronominal sempre com a gramática aplicada ao texto, né? Faz parte do nosso método de trabalho, tá? Então você vai aprender a identificar as situações e as posições nas quais os pronomes oblíquos devem ser empregados e também aquelas em que você não vai empregar o pronome oblíquo. Ok? Então, olha só. Primeira dúvida que os alunos têm. Lara, como é que se dá a colocação pronominal? Eu sei que tem um verbo e, de repente, eu preciso colocar um pronome antes do verbo, no meio do verbo, ou até depois do verbo. Mas, assim, como que alguém chegou e falou? Ó, vai ser antes, vai ser depois, vai ser no meio? Como que isso aconteceu? Olha só, os critérios de colocação pronominal, eles são baseados, tá, no que nós chamamos de eufonia. Eles são determinados pela eufonia, ou seja, pela sonoridade da frase, pela boa sonoridade da frase. E eu significa bom e fonia significa som, tá? Então, essa boa sonoridade da frase, ela vai acabar casando com o que nós chamamos de eufonia, e é isso que vai reger a colocação pronominal. Ou seja, os linguistas já estudaram, né, já chegaram, então, às regras aí, tá? Ou seja, fica melhor colocar o pronome antes do verbo nessa situação, tá? Foneticamente. Foneticamente, colocar o pronome no meio, quando o verbo está no futuro. Foneticamente, fica mais interessante colocar o pronome depois do verbo, quando essa e essa situação acontecem. Então, foi assim que a coisa aconteceu, tá? E é exatamente por isso também que você vai perceber diferenças entre o que a norma gramatical estabelece e o que nós realmente usamos na prática, né? Pequena diferença aí, coisa pequena, né? E aí nós vamos ver, então, as principais orientações, então, para o emprego desses pronomes na língua culta, ok? Vamos lá. Primeiro, quais são os pronomes que vão participar dessa brincadeira da colocação pronominal, né? Nós vamos trabalhar apenas com pronomes oblíquos átonos, tá? Vamos lembrar, então? Nós já estudamos, nós vamos nos lembrar isso aqui, né? Quais são os pronomes oblíquos átonos? São eles o me, te, se, nos, vos, o, a, os, as e lhes, tá? Metece nos vos, metece nos vos. Esse negócio tá parecendo japonês. Metece nos vos, o, a, os, as e lhes, tá bom? Então, apenas estes pronomes aqui, ó, vão ser colocados em relação a verbos. E com estes pronomes eu vou realmente me ocupar de saber em que posições eles estão. Se eles estão antes do verbo, se eles estão no meio, se eles estão depois. Lara, mas por que estes pronomes? Porque eles são pronomes oblíquos e são pronomes mais fracos, né? Pronomes átonos são pronomes que são desprovidos de uma tonicidade, tá? Por isso, então, eles se associam aos verbos, que são palavras que trazem uma carga semântica mais forte e, normalmente, uma tonicidade maior. Ok? Beleza! Quais são as posições em que esses pronomes vão poder aparecer? Olha só. Quando um desses pronomes, tá? O me, te, se, nos, vos, o, a, os, as, lhes, aparece antes de um verbo, nós falamos que esse pronome ele está em próclise, tá? Quando este pronome ele é colocado no meio do verbo, no meio, nós falamos que esse pronome está em mesóclise ou que está mesoclítico, tá? Quando este pronome é colocado após o verbo, nós falamos então que esse pronome está em ênclise ou enclítico. Então, próclise antes do verbo, é uma pré-colocação, mesóclise no meio do verbo, tá? Ou mesoclítico e enclítico quando o pronome aparece após o verbo. São essas três posições que podem acontecer, ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos estudar no primeiro momento quando é que essa próclise é obrigatória, ou seja, quando é que eu sou obrigada a colocar o pronome aonde, ó? Antes do verbo, tá? Basicamente, você tem que aprender bem direitinho, tá? Os detalhes da próclise, porque quando você entende a próclise bem direitinho, as outras elas vêm, ó, de bandeja para você, tá? Então, quais são as situações em que a próclise ela é realmente obrigatória? Eu tenho que usar a próclise, não tem como fugir. Veja bem, a próclise se dá com a colocação do pronome antes do verbo, não é isso? Não foi o que eu falei para você? Então,
Então, a primeira regra de próclise vai falar o seguinte, que o pronome vai ser colocado antes do verbo sempre que houver uma palavra atrativa. Então, vai aparecer uma palavra atrativa, vai aparecer um pronome e vai aparecer o verbo. Ou seja, a palavra atrativa vai meio que puxar o pronome para perto dela e obrigar o pronome a se posicionar antes do verbo, tá? Essa, vamos dizer, essa atração, ela se dá realmente por eufonia, tá? Ou seja, o bom som ali que realmente vai prevalecer. Mas olha só, então, o que eu tenho que saber, Lara? Então, ficou fácil para mim, ó. Se a próclise acontece quando há palavras atrativas, essas palavras vão puxar o pronome para perto delas e o verbo vai ficar lá paradão, então é fácil, Lara, ó. Palavras atrativas, quais são elas? Se eu souber quais são as palavras atrativas, eu sei os casos de próclise. É isso? Muito bem. Então veja bem, ó. Quais são as palavras atrativas, tá? Primeiro tipo de palavra atrativa são as palavras de sentido negativo. É não, é nada, é nunca, é ninguém. Tá? Então, quando você fala assim, ó, nada nos preocupava naquele tempo. Cadê o verbo? Preocupava. Onde está o pronome? O pronome está aqui, ó, pronome nos. O pronome está antes do verbo, está em próclise. Por quê? Porque antes dele apareceu uma palavra, o quê? Atrativa. É isso. E essa palavra tem sentido negativo, ok? Outro tipo de palavra atrativa, essa aqui foi o primeiro tipo, tá? Segundo tipo de palavra atrativa são os advérbios não virgulados. Advérbios não separados por vírgula. Em sua maioria são advérbios pequenos, como hoje, aqui, sempre, tá? Muito, ok? Então, quando eu falo, ó, hoje me arrependo do que fiz. Verbo, arrependo. Fiz, tá aqui outro verbo, né? Outra oração, mas ela não me interessa, porque realmente eu estou analisando a colocação. E o pronome apareceu realmente na primeira. Então, só a primeira realmente me interessa. O verbo está aqui, o pronome está antes do verbo, isso é uma próclise. Por que esse pronome está aqui? Porque existe antes dele um advérbio, tá? Sem vírgula. Lara, e se eu tivesse passado uma vírgula só para enfatizar? Hoje, aí, deixa eu te contar um segredo, bafão. Olha, a vírgula, deixa eu até passar uma vírgula aqui, ó. A vírgula, se tivesse acontecido uma vírgula para ênfase aqui, ela é a arqui-inimiga do pronome oblíquo. Quando a vírgula chega, o pronome corre. Então, você teria que tirar o pronome daqui, ó, e trazer esse pronome para cá, tá? E aí ia ficar assim, ó. Hoje, arrependo-me do que fiz. Se houvesse vírgula, ok? Então, conforme a regra, advérbios sem vírgula atraem a próclise. Apareceu vírgula? Ênclise, tá? O pronome corre da vírgula e vai para o fim do verbo. Combinado? Terceira situação de palavra atrativa são as conjunções subordinativas. Vai ficar muito tranquilo, porque você já estudou orações subordinadas, substantivas, já estudou as subordinadas adverbiais, já conhece as conjunções, né? Então, ó, apareceu para você conjunção subordinativa, que, quando, embora, se, como, para quê, pode já preparar. Ela é uma palavra atrativa, vem próclise por aí. Embora me sinta culpado, não pedirei desculpas. Tá vendo o sinta aqui, ó? O pronome, ele está colocado antes do verbo, isso é uma próclise. Por quê, Lara? Porque existe aqui uma conjunção subordinativa concessiva. Tá bom? Então, ó, nesta página, quais são as palavras que puxam o pronome e obrigam o pronome a ficar antes do verbo? Primeiro, palavra negativa. Segundo, advérbio sem vírgula. E terceiro, conjunção subordinativa. Mas tem mais gente, hein? Olha só. Os pronomes. De maneira geral, pronomes são palavras atrativas, tá? De maneira geral, eles são atrativos. Mas especificamente, os pronomes que atraem são os pronomes relativos, são os pronomes indefinidos e são os pronomes demonstrativos, tá? Então, ó, na verdade, se você parar para analisar, olha só, pronomes relativos, pronomes indefinidos, pronomes demonstrativos. Quem que tá faltando aqui? Tá faltando pronome pessoal e tá faltando pronome possessivo. Então, ó, quem atrai a próclise em termos de pronome? Todos os pronomes, exceto os p's. Quem são os p's? Possessivos e pessoais. Combinado? Todos os pronomes atraem a próclise, exceto os p's. Possessivos e pessoais. Ok? Então, ó, ficamos em uma colina de onde se avistava o mar. Tá? Ficamos é um verbo, se avistava é outro verbo. Aqui tem um pronome, eu já sei que ele é um pronome relativo, porque ele está antecedido de uma palavra que dá ideia de lugar, tá? Então, é um pronome relativo? É. Pronome relativo, você já sabe, é palavra atrativa. Então, ó, o pronome oblíquo vai ficar pertinho do pronome atrativo e, obviamente, antes do verbo próclise, o quê? Obrigatória.
Todos me deram apoio. Verbo, todos. O que esse pronome está fazendo antes do verbo, Lara? Ó, tá aqui por causa do pronome indefinido todos. Alguém, muitos, todos, poucos. É uma coisa que não define, tá? Especificamente alguma coisa, é sempre palavra atrativa, ok? Próclise obrigatória. Alguém me telefonou? Alguém me telefonou? O verbo é telefonou. O pronome está antes do verbo. Por quê? Opa, palavrinha atrativa, que é um pronome indefinido, ok? Aquilo lhe fez muito bem. Verbo, fez. O pronome está antes do verbo. Isso é o quê? Uma próclise. Por quê? Porque o aquilo é pronome demonstrativo. E puxa o pronome e obriga a próclise. Mas é muito fácil. Este, esta, aquele, aquilo, aquela, aqueles, né? São palavras atrativas. O isto, o este, tá? Isto me pertence. Ei, ei, mocinho. Isto me pertence. Ou isso me pertence. Vai depender aí da posição, né? Do falante em relação ao ouvinte. Mas, enfim, pertence é meu verbo. O pronome está antes do verbo, isso é uma próclise, em função da presença do pronome demonstrativo. Então, resumindo, quais são as palavras atrativas? Vamos resumir? Quais são elas? Primeiro, palavras de sentido negativo. Advérbio sem vírgula. Conjunção subordinativa. Pronomes, todos, exceto os pessoais e possessivos. Todos os demais puxam a próclise, tá bom? Ainda é próclise obrigatória uma situação aqui em que você não tem palavra atrativa. Então, o primeiro caso de próclise obrigatória, presença de palavra atrativa, tá? Palavra de sentido negativo, advérbio sem vírgula, conjunção subordinativa, né? Todos os pronomes, exceto os pessoais e possessivos. Legal. Número 2, casos de próclise obrigatória ainda. Esse número 2 vai acontecer quando você tiver determinados tipos de frase, tá? Se você tem uma frase interrogativa, é próclise. Se você tem uma frase exclamativa, é próclise. Se tem uma frase optativa, também é, tá? Então, ó, vou mostrar aqui para você com marca-texto. Quem lhe entregou a carta? Tá vendo que o lhe tá aqui? Antes do verbo entregar, isso é uma próclise. Por quê? Porque o pronome quem tá aqui bonitinho, ó, atraindo o pronome e obrigando a próclise a acontecer, tá? Tanto é que eu tenho uma frase interrogativa. Quanta mentira se disse a respeito dela, mas quanta mentira se disse? O verbo é disse. O pronome se está proclítico. Por quê? Por causa do quanta. Que tanto de mentira é essa aí, né? Ué, Lara, mas por causa do quanta? O quanta da ideia de exclamação? Então vamos lá. Não é bem isso. Gostei do aluno que está aí falando. Ah, mas não é por causa do quanta, né? Teoricamente, não teria que ser por isso. Então é pelo quê? Vem pra cá que eu vou te explicar agora. E aí? E aí? É por causa do quanta? Ou não é por causa do quanta, Lara? Fala aí, é ou não é? Não, agora eu fiquei curioso. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu aqui. Olha só, deixa eu te mostrar. Como eu estava falando com você, nós temos os casos de próclise que são realmente casos em que há uma palavra atrativa, tá? E nós estamos estudando agora casos em que há próclise, mas sem palavra atrativa. A primeira situação, quem lhe entregou a carta, aparece o quem, que é um pronome interrogativo dentro de uma frase interrogativa. Tá? E aí a próclise realmente aconteceu. Enquanto a mentira se disse a respeito dela, nós temos, na verdade, o quê? A presença de uma frase exclamativa. Então, foi o que eu falei com vocês. Nós teremos simplesmente situações de próclise sem necessariamente termos uma palavra atrativa. Aqui em cima foi realmente uma coincidência, tá? Mas só de ser a frase interrogativa, de ser a frase exclamativa, tá? A próclise iria acontecer. Deus nos proteja daquele maluco. Quando você fala isso, você tem o verbo proteger, você tem o nos, que é um pronome oblíquo posicionado antes do verbo, então é um caso de próclise. E você tem a palavra Deus, que não é uma palavra atrativa, apesar de Deus ser super atrativo e maravilhoso, tá? Não é uma palavra atrativa. Lara, mas por que então que eu vou colocar? Porque é uma frase optativa, é uma frase de expressão do desejo, sabe? E aí nós também vamos utilizar a próclise, ok? Então também utiliza-se a próclise em casos de frases exclamativas, interrogativas e optativas. Combinado?
Número 3, existe uma outra situação em que também não há palavra atrativa e a próclise tem que acontecer, que é quando você tem o verbo no gerúndio precedido da preposição em, tá? Então, nessas falas em que a gente diz assim, em se tratando, olha, em se pensando de política, em se tratando de educação, em se falando nesse assunto, é uma expressão que veio da coloquialidade, né? Que hoje já foi considerada como certa pela gramática, tá? Então, eu tenho o verbo no gerúndio, né? Porque ele termina em NDO, ok? Mas eu tenho uma preposição em. Então, essa situação não é que o em seja uma palavra atrativa, é o verbo no gerúndio precedido do em que vai obrigar a próclise aqui, tá bom? Então, o pronome está colocado antes do verbo, próclise obrigatória. Uma última situação acontece com o verbo no infinitivo flexionado. Esse caso aqui eu quero muita atenção, porque realmente é um caso bem particular, e que muita gente acaba não estudando. Quando você tem o infinitivo não flexionado, que é o caso do verbo terminado em R, né? Então você vê assim, posicionar, cantar, vender, você sabe estar no infinitivo. Mas às vezes ele pode estar no infinitivo flexionado, que é quando ele está conjugado. É quando eu falo para você posicionarem-se, né? Estiverem, estudarem, mandarem, o verbo está no infinitivo flexionado. Então, quando há o infinitivo flexionado precedido de preposição, tá? Você tem o infinitivo flexionado e você tem aqui a preposição. Como saber que esse a é uma preposição? Você tem que analisar antes. A situação levou-os. Aquilo que leva alguém a alguma coisa, né? Levou-os a se posicionar. Então, repara que o verbo levar, ó, levou quem? Levou eles. O os é objeto direto, a gente já estudou isso. Levou-os a quê? A se posicionarem contra a greve. É um objeto indireto, inclusive em forma de oração, porque tem um verbo aqui. Então, como esse a é uma exigência do verbo, ele realmente é uma preposição. Eu tenho um cenário perfeito para uma próclise, tá? Para uma próclise. É o infinitivo flexionado mais uma preposição. Próclise obrigatória. Por isso, o pronome está posicionado antes do verbo. Combinado? Beleza, então vamos revisar qual que é a segunda situação de próclise obrigatória? Frases exclamativas, optativas e interrogativas. Verbo no gerúndio, precedido de em. Infinitivo flexionado, precedido de preposição. Bem tranquilo, mas eu tenho certeza que você vai faturar. Mas a próclise pode acontecer de ser facultativa, ou seja, eu coloco realmente próclise se eu quiser. É uma opção que eu tenho de realmente também utilizar a ênclise, tá? Que situação é essa, Lara? Você se lembra de que quando a gente estudou os pronomes que obrigam a próclise, eu falei para você, são todos os pronomes, exceto os pessoais e os possessivos. Por quê? Porque com os pronomes pessoais, a próclise é facultativa, tá? Então, quando eu falo para você assim, ó, eu lhe obedeço, o verbo é obedecer. O pronome ele está em próclise, mas como a palavra anterior a ele é um pronome pessoal, tá? A próclise aqui não é obrigatória. Então, eu posso falar, eu lhe obedeço, mas eu também posso tranquilamente colocar o lhe depois do verbo e colocar eu obedeço-lhe, tá? Os dois estariam certos. O que eu quero colocar para você, inclusive, é que o eu te amo é muito comum, né? Eu te amo, meu amor, eu te amo, vai lá. Te amo é para terminar. Pode falar que eu apoio, viu? Pode falar que fui eu que mandei. Você tá de brincadeira, aluno, meu aluno, amigo, te amo. Ah, não se inicia oração com pronome liquado. Todos esses aqui, ó, esses são proibidos. Me te amo, me vê um salgado, né? Ah, se cuida, se liga. Lhe amo, lhe amo, lhe amo. Não, meu amigo, isso tá parecendo nome de verdura, você tá de sacanagem comigo. Nada de iniciar oração com pronome oblíquo, tá? É horroroso e é errado. Então, apareceu lá o eu te amo, eu posso falar eu te amo, e eu também posso falar eu amo-te, meu bebê, né? Eu amo-te, tá? Também estaria certo. Então, existe uma única situação em que você vai ter o pronome pessoal e a próclise vai ser obrigatória, tá? Que caso é esse? É quando você tem, ó, espero que ele nos apoie. Vocês estão vendo que eu tenho aqui dois verbos, eu tenho aqui duas orações, né? A primeira oração eu espero e a segunda que ele nos apoie. Esse que, ele é uma conjunção subordinativa. Eu espero isso, né? Quando a oração pode ser substituída pelo isso, ela é oração, ela é subordinada e ela é substantiva. Toda oração substantiva é introduzida por uma conjunção subordinativa. E conjunções subordinativas atraem a próclise. Então, veja bem, ó, eu tenho o verbo apoiar, eu tenho o pronome nos que está proclítico em relação ao verbo apoiar, e eu tenho um pronome pessoal do caso reto. Teoricamente,
como eu tive aqui do caso reto e eu tive aqui do caso reto, ó, eu tanto poderia usar próclise como ênclise, mas no caso aqui embaixo eu só vou poder usar a próclise. Por quê? Porque antes do pronome do caso reto apareceu uma palavra atrativa que é o quê? Então, ó, se o pronome pessoal do caso reto estiver precedido de uma palavra atrativa, aí realmente a próclise também será obrigatória. Ok? Beleza! E agora eu vou falar para você um caso, meu amigo e minha amiga, que eu vou te contar. Você pode colocar um asterisco, você pode colocar 2 asteriscos, você pode colocar 3 asteriscos, pode colocar 4 asteriscos, pode colocar 5 asteriscos. Isso aqui é uma questão 5 estrelas. Lara, não seria 5 asteriscos? Cada um tem a estrela que pode, né? Então, vem cá, deixa eu te contar. Olha, a próclise também aqui vai ser facultativa, tá? Por que, Lara? Porque é o seguinte... Com o infinitivo flexionado, você já viu o que acontece, né? Próclise obrigatória. Infinitivo flexionado, ó, tá aqui, precedido de preposição, é próclise obrigatória, tá? Mas e se o infinitivo não estiver flexionado? Se ele estiver terminado em R, apoiar, encontrar, tá vendo? Ó? Se ele estiver terminado em R, infinitivo não flexionado, o que eu faço? Você vai olhar o seguinte, se esse infinitivo estiver precedido de preposição ou então precedido de uma palavra atrativa, tanto faz a próclise quanto a ênclise, tá bom? Então, por exemplo, vim para te apoiar. Aqui apareceu o para, né? Então, realmente, eu posso usar o te e eu também posso usar antes do apoiar, como também posso usar depois. Então, vim para te apoiar, vim para apoiar-te, tá? Então, apareceu o infinitivo não flexionado, precedido da preposição, o que vai acontecer? Tanto próclise quanto ênclise. Se apareceu o infinitivo não flexionado, precedido de palavra atrativa, como é o caso aqui, que é o não, palavra negativa, também pode ser a próclise, tá? Espero não o encontrar, como também poderia ser a ênclise, espero não encontrá-lo. Porque aqui o R, né? Ele acaba sumindo, ó, porque você tem o pronome o, né? Então, ia ficar encontraram, né? E aí a gente sabe que com a contração fica encontrado. Os dois estariam certos. Só tem uma coisinha que eu preciso te revelar. Olha, a gramática fala isso, tá? É um caso que realmente você pode utilizar a próclise ou a ênclise, mas eu vou te falar a verdade dos fatos aqui agora. Quando você tem o infinitivo não flexionado, mesmo a gramática falando que a próclise é facultativa, com o infinitivo não flexionado, você vai dar sempre preferência para a ênclise. Nossa, aqui ficou feio, tá? Eu cortei o negócio, aí não dá. Então, você sempre aqui, ó, você vai dar preferência para a ênclise aqui, combinado? Então, ó, vim para apoiar-te. Espero não encontrá-lo. Lara, se caísse a próclise e a ênclise, qual que eu deveria marcar? A ênclise. A próclise e a ênclise, qual que eu deveria marcar? A ênclise. Lara, mas aqui tem palavra atrativa, mas se for infinitivo não flexionado, a preferência é da ênclise. Combinado? Então, não se esqueça disso aí, porque apoiar-te é muito mais eufônico do que te apoiar. Encontrá-lo é muito mais eufônico do que o encontrar. Pelo menos é isso, né, que os gramáticos pensam, tá? Agora vem cá. Nós estamos saindo de próclise, de colocação do pronome antes do verbo, e nós agora estamos indo para mesóclise, que é aquela colocação do pronome no meio do verbo, tá? Então agora nós vamos colocar o pronome onde, em que posição? Nós vamos colocar exatamente no meio do verbo mesóclise obrigatório, ok? Mas vem cá. Olha só, você sabe o que é uma mesóclise? Mas então, vem cá. Mesóclise é o quê? Lara, eu tenho pavor dessa palavra. Eu sei que é um negócio de colocar o pronome no meio do verbo, eu nunca entendo. Seus problemas acabaram. Vem comigo que eu vou te mostrar que não tem bicho de 7 cabeças aqui não, tá? Olha só, quando é que realmente a minha mesóclise ela é obrigatória? Eu não tenho como correr. Eu vou ter que realmente utilizar a mesóclise neste caso. Vou te mostrar aqui agora. Sinceramente, isso aqui essa é uma regra que realmente deixa o aluno em dúvida, porque ela aparece em algumas gramáticas incompleta, tá? Eles colocam assim, o pronome está no meio do verbo, ele é um caso de mesóclise, beleza? Essa colocação é obrigatória quando o verbo está no futuro do presente. Futuro do presente é quando o verbo tem aquela terminação inicial, o rei, né? Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará. Então, você vai conjugar com o rei e com o rá. E quando o verbo está no futuro do pretérito, eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria, tá? Então, quando o seu verbo estiver no futuro, é caso de mesóclise. Mas tem mais um detalhe, ele precisa estar no início da oração.
tá? E esse detalhe muita gente não fala e aí acaba que o aluno se complica na hora de fazer a questão. Então, repara, ó, entregar-te-ei os documentos hoje nada mais é senão o verbo entregarei. Tá vendo o verbo entregarei aqui? Ele está no futuro do presente, no início da oração. É mesóclise obrigatória. Lara, eu não sei onde eu corto o verbo. Você corta sempre na forma infinitiva do verbo. Entregarei. Qual seria o infinitivo? Entregar. É ali que você corta. Coloca o pronome e termina a conjugação. Tá bom? Olha só. Dar-lhe-iam. Que verbo é esse? É o verbo dariam. Tá? Onde que eu corto? No infinitivo do verbo. Seria a forma dar. Coloquei o pronome no meio, por quê? É um verbo no futuro? É. No início da oração? Sim. Mesóclise obrigatória. Lara, mas é muito fácil. É isso aí, tá? Agora vem cá. Existem duas situações especiais envolvendo a mesóclise. A primeira situação é quando você tem o verbo no futuro, tá? Seu verbo está no futuro, mas existe uma palavra atrativa antes. Então, é um caso de próclise aqui. Alguns alunos ficam com dúvida nisso. Não teria como ficar em dúvida, porque o verbo está no futuro e não está no início da oração, tá? E aí você iria perceber que realmente com a palavra atrativa, próclise obrigatória, mas está falado. Existe uma outra situação, que é quando o verbo está no futuro, mas ele não está no início da oração e não há palavra atrativa. Tá? Então, ele está no futuro, ele não está no início da oração, ele já perdeu a obrigatoriedade de ser mesóclise, ok? Ele pode ser usado como próclise. Eu posso falar seus amigos lhe dariam, porque está no futuro e não está no início da oração, tá? Ou assumir quem? O dar-lhe-iam, que a gente usou na frase do slide anterior. Eu poderia assumir o dar-lhe-iam aqui, tá? Então, eu poderia falar seus amigos dar-lhe-iam nova oportunidade, só que seria um caso de mesóclise facultativa. Por quê? Porque o verbo não está no início da oração, apesar de estar no futuro. Combinado? Então, mesóclise vai acontecer quando? Verbo no futuro, início de oração, mesóclise obrigatória. E se tiver palavra atrativa? Próclise. E se não há palavra atrativa, e o verbo está no futuro, mas não está no início da oração. Não sou obrigada a usar mesóclise, uso se eu quiser. E aí, você só vai usar mesóclise quando ela combinar com o seu texto, tá? Porque mesóclise é aquele sapato de tecido bordado. Ele vai combinar, vai ficar lindo com determinados tipos de roupa. Com outras, vai pegar mal. Conclusão, ela eleva muito o nível de linguagem, tá? Então, vamos usar se o seu texto estiver todo nesse nível aí, ou se você for obrigado. Combinado? Ênclise, colocação do pronome depois do verbo. Quando é que acontece? Olha só. A ênclise vai acontecer exatamente quando eu coloco o pronome depois do verbo, né? E é a colocação normal do pronome na língua, tá? Então, o normal é realmente que o pronome fique em ênclise, ok? Essa é a posição normal. A posição anormal é a próclise, que é antes do verbo, e a mesóclise, que é no meio, tá? Então, o normal, o comum, é que o verbo tenha o pronome depois dele, tá? Então, a ênclise, ela é usada principalmente em duas situações. Quais são? Quando o verbo está no início da oração. Por quê, Lara? Porque eu não posso pegar esse pronome e colocar no início da oração. Lembra? Te amo nada. Me entregou os documentos? Não pode. Lhe amo? Não pode. Se o verbo estiver no início da oração, ênclise, porque não se inicia a oração com o pronome oblíquo. E se o verbo estiver no imperativo afirmativo? Diga-nos o que aconteceu. É uma ordem. Também vai ser caso de ênclise, tá? Ah, mas aqui tá assim, ó, por favor, diga-nos, não tem esse por favor? Aí aqui tem uma vírgula, né? Que faz o pronome realmente correr dele, tá? Dela, né? Então, realmente aqui é ênclise mais do que nunca, tá? Mas se não tivesse esse por favor, mesmo se não tivesse só o diga, mesmo assim seria diga-nos, porque é imperativo afirmativo, ênclise obrigatória. Combinado? Lari, se fosse não diga, aí seria não nos diga, porque o não é palavra atrativa. Então, é só com imperativo afirmativo, tá bom? Uma observação. Lara, apareceu entregarei. Entregarei é um verbo no futuro do presente, em início de oração. E agora? Você falou que quando o verbo está no início da oração é ênclise. Pois é, mas ele está aqui, neste caso, seguindo duas exigências. Ele está no início da oração e está no futuro. É caso de mesóclise. Tá? Se ele estivesse só no início e não estivesse no futuro, aí seria ênclise, como foi o caso de entregou-me, ok? Aqui não. Entregar-te-ei os livros amanhã, obrigatório.
tá bom? Um outro detalhe que é super importante é que, de acordo com os padrões da norma culta, não se deve iniciar uma oração com pronome oblíquo, como eu falei para você várias vezes durante essa aula, tá? No entanto, o nosso querido escritor modernista Oswald de Andrade, ele realmente quis retratar a língua como as pessoas de fato falam, né? E aí ele escreveu o famosíssimo pronominais, que já caiu várias vezes no Enem e em provas de concursos, né? E aí ele manda, dê-me um cigarro, ó, tá vendo? Ó, verbo no início da oração, ênclise obrigatória, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Ele fala, né, que na gramática, realmente, eu teria que usar uma ênclise ali, né, mas que as pessoas todos os dias falam o quê? Me dá um cigarro, né, quando não é me dá, viu? Então, realmente é uma colocação que é muito comum, mas que é incorreta. Ele faz uma crítica, né, a essa questão dessa gramática que muitas vezes prende aquilo que impede aquilo que realmente seria que as pessoas falam. Tá bom? Mas vamos lá. Uma outra situação que eu quero passar para você é a seguinte: até agora você estava colocando o pronome em relação ao verbo só. Agora eu vou te dar dois verbos, tá? O que é uma locução verbal? A locução verbal é um verbo auxiliar ao lado de um verbo principal, tá? É um verbo auxiliar ao lado de um verbo principal. E neste caso, eu vou considerar verbo principal no gerúndio, terminado em NDO, ou no infinitivo, tá bom? Então, ó, eu tenho uma locução verbal. É um verbo auxiliar qualquer e um verbo principal, que vai estar no gerúndio ou no particípio, tá? O que vai acontecer? Olha, eu quero contar a verdade. Tem uma locução? Tem, Lara. Tem uma locução aqui, ó. Eu tenho um verbo auxiliar, tá? E tem um verbo principal que está no gerúndio ou no infinitivo. No caso, ele está no infinitivo, né? E aí, eu quero saber onde é que eu coloco o pronome se. Deixa eu te contar. Essa locução, ela está precedida de palavra atrativa? Não, porque pronome pessoal do caso reto não é palavra atrativa. Então, ó, toda vez que a sua locução não está precedida de palavra atrativa, seu pronome ele fica meio que livre, tá? Ele pode ser colocado antes da locução, tá? Ele pode ser colocado no meio e pode até ser colocado depois. Só que aí você tem que entender um detalhe. O que seria isso? Tá aqui a oração, eu quero contar a verdade. Minha locução tá aqui. Não há palavra atrativa, meu pronome está livre. Eu posso falar, eu lhe quero contar, tá certo? Eu posso falar, eu quero lhe contar, e o pronome ficou no meio. Eu posso falar, eu quero contar-lhe, e o pronome ficou depois. Então, por isso que a gente fala que o pronome está livre, né? Você pode colocar antes da locução, no meio da locução ou depois da locução. Eu quero só chamar a sua atenção para um detalhe aqui, tá? Que detalhe que é? É o seguinte: quando o pronome ele está colocado em próclise, ele está em próclise em relação ao verbo auxiliar. E quando o pronome está em ênclise aqui, ó, ele está no meio, teoricamente ele está no meio da locução, né? Mas na verdade, esse pronome ele está em ênclise em relação ao verbo auxiliar. Isso não é tão relevante. Você só tem que realmente entender que aqui vai ter que ter um hífen, tá? E eu quero contar-lhe a verdade, também vai acontecer o hífen, por quê? Porque o pronome está em ênclise em relação ao verbo principal. Lara, se isso aqui fosse a letra A, se isso aqui fosse a letra B, se isso aqui fosse a letra C de uma questão, qual que eu marcaria? Todas elas estariam certas, mas eu vou falar para você qual que seria o gabarito. Com certeza seria a letra C. Por quê? Porque verbos no infinitivo, eles têm a preferência em relação à ênclise. Lembra que eu falei com vocês isso aqui agora há pouco, ó? Aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó, verbos, tá? Que estão no infinitivo, a ênclise, ó, ela é preferencial. Tá vendo? Aqui e aqui. A mesma coisa vai acontecer aqui. Todos estão certos? Sim, todos estão certos. Mas a preferência é realmente da ênclise quando acontece o verbo no infinitivo, tá bom? Então, relembrando, ó, eu apareci com a locução verbal. Beleza. O pronome fica livre se não houver palavra atrativa. Antes do verbo auxiliar, ênclise em relação ao verbo auxiliar, ou ênclise em relação ao verbo principal. Fechou, tá bom? Lembrando que o verbo principal tem que ser gerúndio ou particípio, tá? Se, é infinitivo. Se fosse particípio aqui, se aqui fosse contado, não poderia colocar pronome em relação a ele. Particípio não se dá com pronome obituável, tá? Ele se odeia. Deixa eu te contar. Se for a locução verbal, aconteceu, eu quero contar, tá aqui minha locução verbal bonitinha, verbo auxiliar e verbo principal. O verbo principal está no gerúndio ou no particípio, tá tudo bonito.
Só que existe uma palavra atrativa antes da locução. Aqui eu estou falando que eu não quero contar a verdade. Existe uma palavra atrativa. Neste caso, você vai poder colocar o pronome antes da locução ou depois da locução, tá? Então, se aparecer palavra atrativa, não pode colocar aqui, tá bom? No meio, só pode colocar antes ou depois. Então, ficaria assim, ó. Tá vendo? Ó? Eu tenho minha locução verbal, tá aqui. Eu tenho minha locução verbal, tá aqui. Só que essa minha locução acontece com palavra atrativa, que é a palavrinha não. Tá vendo aqui, ó? Ou eu coloco próclise em relação ao verbo auxiliar, ou eu coloco ênclise em relação ao verbo principal. Tá bom? Só no meio que não vai acontecer. Ok? Beleza. Lara, e se fosse um tempo composto? Que eu já ouvi falar que tempo composto também é locução verbal. Sim. O tempo composto, ele não deixa de ser uma locução verbal. Por quê? Porque ele tem um verbo auxiliar, tá? Ao lado de um verbo principal, com um detalhe. O verbo auxiliar dele é um verbo auxiliar fixo. É o verbo ter ou o verbo haver. E o verbo principal dele vai estar no particípio, situação que não acontece aqui, ó, tá? Aqui eu tenho a locução verbal, mas a minha locução, ela vai acontecer com o verbo no gerúndio ou no infinitivo, tá? Aqui no tempo composto, não. O tempo composto é uma locução verbal. Então, assim, ó, toda locução verbal é um tempo composto? Não é. Mas todo o tempo composto é uma locução verbal? É, porque ele tem verbo auxiliar e tem verbo principal, tá? Só que a regra dele é a regra dele, que na verdade é uma regra só. Quando você tiver ter ou haver e verbo no particípio, você sempre vai ligar o pronome ao verbo auxiliar. Sempre. A regra é só essa. Ligar o pronome ao verbo auxiliar. Por quê? Foi como eu te falei. Quando o verbo está no particípio, ele tem uma alergia de pronome ubiquátono. Apareceu ado ou ido, você não pode encostar pronome si, pronome me, nos, vos, não pode. Ele tem alergia. Conclusão, sempre ligado ao verbo auxiliar. Com that, respeitando todas as regras de colocação que você estudou até aqui. Então, por exemplo, não teria contado a verdade. Teria contado. É um tempo composto? É uma locução do tipo tempo composto, porque tem um verbo auxiliar que é ter ou haver e tem um verbo principal que está no particípio. Beleza. Só que aqui apareceu uma palavra atrativa. Quando há palavra atrativa, é uma situação de quê? De próclise. Então, deveria colocar o pronome aqui, ó. Não lhe teria contado a verdade. Não é assim? Olha só. Teria contado a verdade, tempo composto, tem uma palavra atrativa, o pronome apareceu aqui, próclise obrigatória. Legal. Teria contado a verdade. Eu tenho tempo composto, só que o verbo auxiliar está no futuro e está no início da oração. Verbo auxiliar, verbo no futuro e no início da oração é mesóclise obrigatória. Então é isso mesmo. Ter-lhe-ia contado a verdade, ó. Você pega o verbo teria, né? Corta no infinitivo, que é ter, coloca o pronome no meio e tá tudo certo. Foi isso que a gente estudou? Se o verbo tá formando tempo composto aqui, ó, não me interessa. Se ele tá no início da oração e é futuro, é mesóclise obrigatória, ok? E se eu tiver uma locução do tipo tenho contado a verdade, né? Eu tenho aqui, é uma situação de tempo composto, é uma locução do tipo tempo composto, tá? Só que eu não posso colocar o pronome antes, porque não se inicia, eu não posso falar lhe tenho, não se inicia pronome com, não se inicia oração com pronome liquato. Eu não posso colocar aqui em mesóclise, porque o verbo não está no futuro. O que é que eu tenho que fazer? Só posso colocar nesse ponto aqui. Só poderia colocar em ênclise e aí ficaria tenho-lhe contado a verdade. Lara, peraí, é importante colocar esse hífen nesse caso? É. Por quê? Porque o verbo principal, ele não tolera pronome ubiquátono. Então, ele tem que aparecer amarrado aqui, mostrando que ele está em ênclise em relação ao verbo auxiliar, tá bom? Porque verbo no particípio não aceita pronome ubiquátono. Tá vendo? Não foi tão difícil assim. Eu quero ver você revisando esses conteúdos e resolvendo o maior número de exercícios possível, porque esse é um conteúdo campeão nos vestibulares e no Enem e nos processos seletivos, não é diferente. Combinado? Ó, nos vemos em uma próxima aula. De jeito nenhum, Lara, nos vemos, não se inicia oração com pronome ubiquátono. Muito bem, gostei de ver. Vejo você na próxima aula. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Venceu mais uma, hein?